meu nome é Lara, sou bolsista do PET das Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará. Esse é um dos episódios da nossa série de podcasts preparatórios para a prova do mestrado de Sociologia da UFC. Hoje, nós discutiremos os principais aspectos do artigo Imagens do Brasil, de Renato Ortiz. Primeiramente, é importante ressaltar, assim como ressaltou o autor do texto, que a problemática da identidade foi e é muito discutida pelos cientistas sociais brasileiros. A discussão acerca da identidade brasileira é a base para toda a nossa compreensão de temas muito relevantes, como a modernidade inacabada nos países considerados periféricos, a mestiçagem e a imitação dos estrangeiros. É a partir dessa discussão que Ortiz investiga como as transformações ocorridas nas últimas décadas afetaram a visão que nós temos de nós mesmos. Então, o autor identifica duas categorias de análises importantes quando se trata de identidade nacional. A primeira é a conceituação de nação, e a segunda é a conceituação de cultura. Eu gostaria de discorrer um pouco sobre cada uma. Inicialmente, Ortiz concorda que a formação dos estados teve sim origem na antiguidade, mas ele diz que o surgimento do Estado-nação é uma instituição recente na história dos homens. Isso porque ele entende que nação é um todo integrado, é a capacidade integradora de vincular pessoas em um mesmo território. O autor ele faz uso dos termos durkheimianos e diz que nação é a criação de vínculos sociais. Em seguida, no que diz respeito à conceituação de cultura, o autor nos entrega dois conceitos. O primeiro é de que seria tudo aquilo associado ao domínio das artes, tudo aquilo que fosse resultado da criação genial de alguns indivíduos. Nesse primeiro momento, temos uma ruptura com os valores burgueses, porque os artistas buscavam distanciar-se da ideologia burguesa de tudo que deveria ser produtivo e utilitário. É importante ressaltar que nessa primeira conceituação existe uma distância entre os indivíduos que partilham o universo artístico e aqueles considerados incultos, que não faziam parte desse movimento artístico. O segundo conceito de cultura, trazido pelo autor, possui uma nova dimensão. Existe uma maior proximidade com o conceito de nação trazido anteriormente, envolvendo uma totalidade. Ou seja, se antes a cultura dividia os eruditos dos populares, os indivíduos que fazem arte dos que não fazem arte, agora ela possuía características agregadoras. A cultura seria a consciência coletiva que vincula os indivíduos uns aos outros, mesmo que estejam separados pela distância geográfica, pela origem de classe ou por serem citadinos ou camponeses. Então, a gente tem aqui uma aproximação dos conceitos de cultura e de nação abordada anteriormente. Dando continuidade, o autor nos relata o caráter linear atribuído à história, ou seja, o fato de que as nações deveriam ir da selvageria até o estado de civilização exigido pela Europa. Ortiz ele não busca criticar essa teoria nesse artigo, mas ele busca mostrar como essa teoria influenciou o modo como o Brasil via a si mesmo. Para isso, ele cita Paulo Prado, que entendia o brasileiro como um povo triste em sua totalidade. Também cita Nina Rodrigues e Silvio Romero, com a crença de que a miscigenação seria um empecilho ao progresso nacional. Ortiz entende, então, que mesmo esses autores tendo seguido caminhos diferentes, eles encaram o brasileiro de forma generalizadamente pessimista. Sobre isso é importante ressaltar que esses autores analisam o país de forma geral, eles analisam o brasileiro de forma geral. Paulo assume a existência de uma consciência coletiva triste, enquanto Rodrigues e Romero assumem que o país todo é caracterizado e determinado pela mestiçagem. Isso evidencia o entendimento mencionado antes de nação como consciência coletiva, trazendo essa característica de totalidade. Ainda falando sobre a característica de totalidade da nação,
o autor discorda do primeiro conceito de cultura apresentado aqui, aquele em que somente uma parcela erudita da sociedade poderia fazer arte. Isso porque, se existe arte popular, é porque ela é fruto desse imaginário coletivo. A arte, então, seria pré-existente na cultura, enquanto os artistas seriam simplesmente seus mediadores. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o fato de que, se a história é linear, como já foi entendido anteriormente, então o Brasil, por ser considerado periférico, também seria considerado atrasado, inculto, uma vez que ainda não alcançara o desenvolvimento pleno europeu. Diante disso, ao olhar para o passado colonial do Brasil e seu subdesenvolvimento econômico e social, a estratégia política brasileira foi a de assumir que o Brasil simplesmente não teria passado. Só o futuro nos interessaria. Daí a expressão Brasil, país do futuro. É de olho nessa modernização que estava por vir e trabalhando para que ela acontecesse, que a discussão sobre identidade nacional ganha novos olhares. Se antes a identidade de uma nação tinha uma única essência, se antes ela poderia ser descrita quase como um dado, agora ela era entendida como uma construção simbólica. Os povos agora eram analisados com base em um caráter psicossocial. A ideologia do progresso, aquela que diz que os povos iriam da selvageria à civilização, entra em declínio. Agora, não existia a cultura brasileira, no singular, mas as culturas brasileiras, no plural, caracterizando a diversidade de identidades em um mesmo território, no caso Brasil. Nesse aspecto, o Estado-nação teria como papel garantir os direitos, a inclusão e a cidadania de todos os indivíduos. A globalização entra nesse debate de forma muito expressiva, visto que o modo como o mundo funcionava certamente mudou. As fronteiras se tornaram opacas. Se antes o objetivo seria alcançar a posição ocupada pela Europa, agora cada Estado-nação teria sua importância a nível internacional. Isso não significa dizer, no entanto, que a nação não tem mais importância e que agora só reina a chamada nação mundial. Quer dizer que existe um sistema integrado no qual o sucesso não se baseia mais em alcançar a Europa, mas na posição que cada país ocupa internacionalmente. Sobre isso, o autor explica que essa diversificação de identidades fez com que o mercado mundial apropriasse a própria diversidade como mercadoria. O Brasil, por exemplo, seria agora uma marca, que tem como sua propaganda, que tem no seu logo o samba, o funk, a caipirinha, o Rio de Janeiro, o futebol, o sol, a praia, a Amazônia e tantos outros símbolos que conhecemos. Seria então o papel do Estado-nação, além do mencionado anteriormente, envolvendo a cidadania, valorizar também essa identidade nacional no espaço mundial, nesse comércio mundial. Em suma, Imagens do Brasil faz uma travessia que vai desde o período em que a identidade nacional brasileira era vista de forma inferior à inglesa ou à francesa, por exemplo, até o momento atual de globalização intensiva, no qual todos os Estados-nação se veem pertencentes a uma mesma teia. O texto tem como objetivo explicar como a forma de ver a nós mesmos mudou com as transformações das últimas décadas. Com isso, eu encerro esse podcast. Essas foram só algumas das ideias principais presentes no artigo, mas reforçamos a importância também da sua leitura. Esperamos ter esclarecido as principais ideias do texto. Não deixe de acompanhar os outros podcasts produzidos pelo PET, assim como acompanhar as nossas redes sociais. Desejamos uma boa prova.